Presidente da Câmara Municipal da Praia, Sr. Embaixador da França em Cabo Verde, Sr. Presidente da organização, Comandante Pedro Pires, Srs. Deputados, Srs. Participantes, minhas senhoras e meus senhores. Permitam-me cumprimentar todos os presentes, em especial os participantes que vieram do exterior, esperando que tenham tido uma ótima e profícua estada em Cabo Verde e que venham mais vezes apreciar a morabeza dessas ilhas e do seu povo. Apraz-me manifestar a honra e grande satisfação por Cabo Verde acolher as primeiras jornadas anuais de governação em África. Desde que fomos contactados pela organização das jornadas sobre a nossa eventual disponibilidade para acolher o evento, expressamos a nossa concordância total e incentivamos os promotores a prosseguir os esforços para a materialização do projeto, pois pensamos tratar-se de uma oportunidade ímpar para o aprofundamento e a generalização do tema da boa governação em África. Estou convencido de que as nossas expectativas foram satisfeitas, pois, segundo os documentos finais, a jornada foi muito positiva, sendo de destacar a qualidade da declaração e do plano de ação aprovados, dois instrumentos fundamentais para o bem dos nossos povos e países. Um dos grandes desafios da África nos dias de hoje é a promoção da boa governação enquanto filosofia de gestão da coisa pública, estribando-se na observância das regras da democracia, a utilização criteriosa dos recursos públicos e a busca do bem comum. A boa governação não é algo que se possa alcançar instantaneamente. É um ideal a ser atingido. Necessita de ser construída paulatinamente e promovida por todos, competindo aos governos, instituições e cidadãos, impulsionar a força capaz de realizar o sonho de gerações. Acreditamos que chegaremos lá. Boa governação é sinónimo de instituições competentes, fiáveis e transparentes. Parlamentos fortes, forças policiais honestas, imparciais e respeitadoras dos direitos humanos, poder judiciário independente, justiça administrada na base da legalidade, administração pública isenta e eficaz. Onde há boa governação, a imprensa é livre e a sociedade civil forte. Prevalece o respeito pela opinião das minorias e a voz dos mais vulneráveis é igualmente escutada na tomada das decisões. O setor privado é dinâmico e com oportunidades. Boa governação é um requisito fundamental para um desenvolvimento sustentável, que incorpora ao crescimento económico a equidade social. As instituições governamentais devem produzir resultados que vão ao encontro das necessidades da sociedade como um todo, ao mesmo tempo em que fazem o melhor uso possível dos recursos colocados à sua disposição. Segundo o ex-secretário-geral da ONU, a boa governação é talvez o fator individual mais importante para erradicar a pobreza e promover o desenvolvimento. Temos que concordar com Kofi Annan. Cada vez mais se constata que existe uma ligação entre um governo estável, previsível e sério e a prosperidade económica. Boa governação é, pois, o alicerce fundamental para a democracia, a justiça social e o desenvolvimento económico e a certeza de uma base mais ampla de prosperidade para o continente. A boa governação é um objetivo que a África tem obrigatoriamente de fixar e concretizar. No entanto, só poderá ser uma realidade se os governos e o setor privado trabalharem em conjunto, de modo a criar um círculo virtuoso de melhoria e de reforma sustentável. A boa governação é essencial para um clima de investimento e, por conseguinte, para o crescimento económico. Um registro melhor de governação e transparência
irá conduzir a uma maior confiança em África enquanto destino de investimento, a nível interno e internacional. É desta mudança que o nosso continente precisa, de há muito tempo, para despertar o seu imenso potencial, acelerar o seu processo de desenvolvimento e melhorar as condições de vida dos seus cidadãos. Ilustres conferencistas, minhas senhoras e meus senhores, sem ética não há boa governação. Os nossos políticos e agentes públicos devem exercer as suas funções de forma exemplar, com padrões de conduta e princípios morais acima de quaisquer suspeitas. Só assim poderão merecer a confiança dos cidadãos e serem um exemplo para a sociedade. Temos que estimular o fortalecimento da democracia, do Estado de Direito e das suas instituições, a fim de que todos possam participar na vida política. A vivência democrática, traduzida na realização de eleições periódicas, livres, justas e transparentes, dá estabilidade política e transmite confiança aos cidadãos. Podemos reparar que há um denominador comum entre os países que mais se desenvolvem. Todos investem no seu povo e nas suas infraestruturas. Lamentavelmente, dezenas de milhões de crianças africanas não frequentam nenhum tipo de ensino, estabelecimento de ensino, e nem beneficiam dos cuidados de saúde mínimos, o que quer dizer que as suas possibilidades de sobrevivência e de participação ativa no desenvolvimento do continente são limitadas. Para além de uma clara aposta na extensão e democratização do ensino e no acesso aos cuidados de saúde, a África tem de suprir as enormes carências em termos de infraestruturas como condição para vencer os constrangimentos económicos e permitir aos seus cidadãos aceder a oportunidades de mercados. Para atender às necessidades referidas, há que mobilizar recursos avultados. Cada vez mais os parceiros públicos e os investidores privados condicionam a sua intervenção a determinados indicadores, nomeadamente a boa governação. Sem instituições sérias e credíveis, torna-se difícil a mobilização de investimentos. Estas jornadas demonstraram que, para os responsáveis políticos africanos, é cada vez mais consensual que a corrupção constitui um forte entrave ao desenvolvimento económico e um obstáculo ao investimento interno e internacional. As suas consequências são extremamente gravosas e devastadoras. Há, felizmente, bons e inspiradores exemplos de que se pode negociar e construir empresas de sucesso sem recursos a subornos. Que se pode gerir um país com transparência, prestar contas com regularidade, fiscalizar o cumprimento das normas, reprimir aqueles que violam as regras e promover o desenvolvimento. O Parlamento e os tribunais devem assumir plenamente as suas responsabilidades no que toca à fiscalização, prevenção e repressão dos atos de corrupção. Nesta batalha, um papel relevante está reservado à sociedade civil. Há uma opinião pública atenta e atuante. Há uma imprensa livre e a jornalistas independentes. Eles podem e devem complementar a ação das instituições competentes através da vigilância, fiscalização, denúncia dos casos de corrupção de que tenham conhecimento. Estimados conferencistas, minhas senhoras e meus senhores, mais de 50 anos depois da vaga das independências de 1960, a África não pode continuar a culpar os outros pelo seu insucesso. Temos que assumir as nossas responsabilidades. Admitir que as causas dessa situação estão no continente é uma atitude consciente e representa um importante passo em frente. É urgente pôr termo à maldição dos recursos. Países providos de recursos naturais em abundância, mas que não conseguem descolar-se, pois os mesmos são depredados a favor de grupos específicos. Como se constata, no que diz respeito a recursos naturais, em Cabo Verde a natureza foi pouco generosa. Mas ao longo da história soubemos enfrentar este constrangimento e vencer os desafios da sobrevivência, da viabilização do Estado, da instauração da democracia e, nos dias de hoje, empenharmos-nos na batalha pelo desenvolvimento. Numa entrevista a um jornal, neste último fim de semana, e a propósito dos 37 anos da independência nacional, Pedro Pires recordava os primeiros anos de governação
em que fora primeiro-ministro e diz: o espírito de missão dos membros do governo prevaleceu sobre os interesses materiais ou do bem-estar. Há quase 40 anos, provavelmente, a boa governação ainda era um conceito desconhecido ou não muito utilizado. Mas os jovens governantes de então, ao erigir o rigor na gestão da coisa pública como um valor fundamental e assumir um espírito de missão, colocando os interesses da coletividade acima dos seus próprios interesses, apontaram a via e lançaram os alicerces para uma boa governação. Com o advento do multipartidarismo, anos depois, Cabo Verde acaba por assumir na plenitude todos os ideais necessários à boa governação. Parece-nos de elementar justiça reconhecer que um dos rostos da boa governação em Cabo Verde é Pedro Pires, Prémio Mão Ibrahim 2011, e de quem tivemos o privilégio de acabar de escutar sábias palavras. A boa governação é possível em África, sim. Há casos de sucessos que nos levam a ser otimistas. Apesar das ameaças ainda existentes, sopram ventos de feição no continente. O processo de democratização está na ordem do dia. Há melhorias no que concerne ao crescimento económico anual. Registra-se a contenção de algumas doenças, como o VIH-Sida. A sociedade civil vai se afirmando. Enfim, há ganhos e vai-se avançando. Contudo, é preciso acelerar o passo, pois o desenvolvimento do continente não pode ser adiado por mais tempo. A tarefa é árdua e o percurso cheio de escolhos, mas acreditamos no futuro da África. Antes de terminar, permitam-me que cite uma frase do discurso do presidente Obama, preferido no Ghana, de Kwame Nkrumah, e diz: a África não precisa de indivíduos poderosos, mas sim de instituições fortes. Agradeço ao Sr. Assam Bey, coordenador da Aliança para a Reconstrução da Governança em África, pelo honroso convite que me endereçou para presidir esta cerimónia de encerramento da conferência. Desejo a todos um bom regresso aos respectivos países. Declaro encerradas as primeiras jornadas anuais da governação em África. A África reinventa a sua governação e muito obrigado pela vossa atenção.